Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez nesse Worship Night. Seja muito bem-vindo mais uma vez, eu te acolho. Depois desse momento de oração que o Luiz e a Suelen acabaram de conduzir, gente, eu quero dizer para vocês, não tem como ficar com o coração endurecido nem frio, porque quando a gente reza junto na presença de Deus, o nosso coração se aquece. É por isso que é bom viver em comunidade, porque aquilo que falta em você tem no outro. Por isso que a comunidade é complemento, e eu me realizo no dom dos meus irmãos. Eu queria pedir para você aquele compartilhamento inicial, para que a gente possa começar a mensagem. Eu tenho dito muito sobre a necessidade do compartilhamento. Eu quero trazer hoje uma visão específica de compartilhar. Eu tenho dito que quem compartilha, evangeliza. E pensa comigo, no tempo de Jesus não existia internet. Uma pessoa não poderia fazer uma publicação em suas redes sociais. Agora, lembra o tempo histórico de Cristo? Lembrou? Lembra o encontro de Jesus com a samaritana? Toda aquela história de tenho sede, me dá de beber, então eu não tenho balde. Então Jesus dá água viva para ela, e ela fica cheia do Espírito Santo. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante, preste atenção. Quando Jesus termina o diálogo, a Bíblia diz que ela voltou para Samaria, para casa, e começou a publicar nas regiões a boa mensagem de ter encontrado o Messias. Publicado a mensagem de ter encontrado o Messias. Você nessa noite pode ser uma samaritana e um samaritano, publicando nas suas redes sociais a mensagem da boa notícia. Então eu te peço em nome de Jesus, seja uma samaritana, beba da água da vida, mas dê de beber a quem precisa. Eu queria pedir para você aqui no YouTube, se você pode aqui embaixo nesse botão compartilhar, enquanto você vai pegando a sua Bíblia e abrindo em Marcos 15, você mandar naqueles grupos de WhatsApp que eu sei que você tem, aquele grupo parado, que ninguém olha, o grupo da família, manda lá em nome de Jesus, para que a gente possa começar essa pregação. Eu queria dedicar essa pregação a uma pessoa muito especial, chamada Lu, que é o Lucas aqui, o nosso rapaz do estúdio, que sempre proporciona o melhor som para vocês. Eu queria dedicar essa pregação para ele. Ele é meu irmão de comunidade, foi uma das primeiras pessoas que me acolheu na comunidade de vida, e eu estou muito feliz aqui essa pregação, e eu queria dedicá-la para ele nesse dia. Não foi porque ele me obrigou a fazer isso, tá bom? Mas é porque eu queria deixar aqui a minha mensagem especial ao coração dele. Amém? Marcos 15:33. Abriu? Não, porque eu não tinha falado, né? Então abre aí, Marcos capítulo 15, versículo de número 33. Marcos 15:33. Enquanto o povo foi compartilhar no WhatsApp, nós começaremos a mensagem. Quero saudar os meus irmãos que estão também aqui no galpão. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês sempre aqui com a gente, tá bom? Vamos lá? Marcos 15:33 diz assim: chegada a hora sexta, trevas cobriam toda a terra até a hora nona. A hora nona, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vede, ele está chamando por Elias. Alguém correu e ensopou uma esponja de vinagre, colocou na boca de Jesus, numa ponta, e levou até a boca de Jesus. Deu-lhe de beber, mas ele provou. Gente, me perdi, versículo 36. Alguém correu e ensopou uma esponja com vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Então Jesus deu um forte grito e expirou. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo carinhoso na sua Bíblia, em nome de Jesus. Preste atenção. Domingo passado foi domingo de Ramos. O domingo de Ramos na Igreja Católica marca o início da Quaresma. E marca o início da Semana Santa. E a Semana Santa na Igreja Católica é chamado de Semana Maior. Não maior porque tem dias a mais, não maior porque é considerada grande em algum aspecto físico ou material, não, mas maior por conta da dimensão espiritual que ela carrega. A Semana Santa é a semana onde Jesus ele se prepara para viver sua paixão, morte e ressurreição. Então o domingo de Ramos, ele inaugura a semana maior que a igreja vai viver ao lado de Jesus, que estará vivendo a sua paixão. E é interessante você observar que a igreja ela nos dá vários atributos para poder meditar bem a paixão. E se você pegar, por exemplo, o evangelho de domingo de Ramos, foi o pedaço que eu li aqui do evangelho de Marcos, a gente percebe que hoje nós temos tendo a oportunidade, no caso, óbvio, domingo, a gente teve, mas hoje aqui também nesse Worship Night Nazareno, para poder também meditar um pouquinho da paixão de Jesus. Porque na série Nazareno que nós pregamos, nós tivemos aqui alguns pregadores que passaram por aqui, não somente eu que preguei, pelo menos a maioria dos episódios, mas também tivemos o Guilherme, tivemos a Mariana, enfim, na verdade o Guilherme não, ou estou confundindo? Foi o Erison que pregou, não o Guilherme. O Guilherme pegou a série Cheios, quando ele veio aqui em Jandaia. Obrigado, Marquinhos. E interessante é você observar exatamente isso, que em todas essas pregações, nenhuma pregação falou verdadeiramente da paixão de Jesus, até porque o propósito quaresmal é nos conduzir para isso. A quaresma nos prepara para a paixão, morte e ressurreição. E a gente não poderia deixar passar nesse dia de hoje, nessa terça-feira da Semana Maior, terça-feira da Semana Santa, meditar um pouquinho da paixão de Jesus Cristo. E aqui que começa a dor no nosso coração. Por quê? Porque no domingo de Ramos, nós sabemos que a tradição, a Sagrada Escritura nos explica muito bem que quando Jesus ele entra em Jerusalém em cima daquele burro, daquele jumento, o povo pega ramos de palmeira e louvando ao Senhor dizem: Hosana nas alturas, esse é o Filho de Deus. A chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que maravilha. Só tem um detalhe: aqueles mesmos que estão agora gritando Hosana nas alturas, com ramos nas mãos, são aqueles mesmos que no julgamento no petróleo levantarão pedras e dirão: crucificam. Parece forte o que eu falei, mas é verdade. Interessante e talvez um pouco triste é pensar que nós somos assim. O mesmo Águas Profundas, na verdade o Worship Night, que nós estamos aqui agora celebrando o nome de Deus e vivendo o mistério da paixão com Ele, talvez fará com que mais tarde nós levantemos pedra para atacar em Jesus. Talvez o dia de hoje você termine bem, mas semana que vem, aí você sabe, irmão? A Cinderela vira abóbora e tudo volta a ser como era. Só que meditar o mistério da paixão é justamente para viver essa segunda conversão. Não tinha separado isso, mas eu acho importante dizer. Existe na história da igreja as vias: via purgativa, via iluminativa e via unitiva. A via purgativa é dos iniciantes, aquilo que nós chamamos de purificação dos sentidos. A via iluminativa começa a moldar o caráter, e a via unitiva é a via dos santos, é a via dos perfeitos. Meditar a paixão e entrar no mistério da paixão faz com que nós passemos da primeira para a segunda e para a terceira conversão. Tem um autor espiritual chamado Garrigou Lagrange, que é se eu não me engano ele é dominicano, ou se não for dominicano, talvez esteja errado, ou franciscano. Ele é francês, se eu não estou enganado,
mas o nome dele é Garrigula Grande. Ele tem um livro chamado As 3 Idades da Vida Interior. São 2 tomos enormes, mas ele tem um compêndio desses 2 livrões que é um livro pequenininho chamado As 3 Vias e as 3 Conversões. As 3 vias, purgativa, iluminativa, unitiva, e as 3 conversões é a primeira conversão, que é o abandono do mundo, a segunda conversão, que é a mudança de caráter, e a terceira conversão, que é a via unitiva com Deus. Meu Deus, fantástico, olha para mim, preste atenção no mistério. Você sabia que São Pedro passou pelas 3 conversões? Uau! Ele passou. Natan, qual foi a terceira conversão de Pedro? A terceira conversão de Pedro foi quando, e o Evangelho diz isso muito bonito, Jesus está no meio dos sumos sacerdotes e do povo, sendo cuspido e maltratado. Então perguntam para Pedro: ei, você conhece aquele homem? E ele diz: não conheço. Perguntaram de novo, assim diz o Garrigula Grande, que perguntaram de novo: peraí, mas eu acho que eu já te vi com ele, tem certeza que você não é seguidor daquele homem? E ele disse: não. E por terceiro vem a escrava que estava naquele lugar e perguntou: pera, o seu jeito de falar lembra ele, remete a ele. Você vê, né? O jeito que uma pessoa fala entrega quem ela serve, né? Então ela diz: olha, o jeito que você fala te entrega. Tem certeza? E a Bíblia diz que Pedro negou 3 vezes e o galo cantou. Maravilha, isso você conhece. Foi aí que se deu a conversão de Pedro. Quando ele olha para Jesus e Jesus olha para ele, os olhares se encontram, porque a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de perto. Naquele momento, ele que já tinha passado pela primeira conversão na beira do lago em Genezaré, ele que tinha passado pela segunda conversão no primato da igreja e também na perseguição, agora na paixão de Jesus, ele passa pela sua terceira conversão. A Bíblia diz que ele sai chorando daquele lugar e chorou arrependido. Eu acho que está na hora da gente passar pela última conversão. Talvez algumas pessoas vão pensar assim: mas Natan, eu nem cheguei na primeira ainda. Mas não tem problema, eu vou explicar o porquê. Porque se você almejar a terceira conversão olhando para a paixão de Cristo, você consequentemente vai ter passado pela primeira e a segunda conversão. E gente, a primeira conversão não tem outro detalhe maior: é você abandonar os pecados mortais, é abandonar a vida velha. Não tem sentido uma pessoa que se diz de Deus, e eu posso aqui, antes de dizer da paixão, para que a gente possa viver a experiência da terceira conversão, dizer que uma pessoa que vai passar pela primeira conversão, ela tem que entender que o mundo já não é mais para ela. Como diz a primeira carta de Diogneto, lá dos primeiros séculos, que não tem autor, mas que dizia para Diogneto o seguinte: ei pagão, está na hora de você se converter. E os cristãos vivem nesse mundo como se não vivessem, porque nossa pátria é o céu, e nós somos peregrinos nessa terra. É por isso que a palavra paróquia significa paroquia, que é acampamento de peregrinos sem morada certa. A primeira conversão vai te fazer a verdadeiramente passar essa via de uma vez por todas. É aquilo que Santa Teresa de Ávila chama de entrada no castelo, que é quando a pessoa se confessa, entra para o estado de graça, e ela entra para o castelo. Meu Deus, que mistério profundo. Está na hora de você entender que você não é desse mundo. Se essa série se chama Nazareno, é para a gente se assemelhar ao Nazareno. Porque 1 João capítulo 2, versículo 6 diz que aquele que diz permanecer nele deve viver como ele viveu. O mundo não é para você. Resenha com maconha, narguile e cachaça não foi feita para filho de Deus. Resenha com sexo, orgia e coisas do gênero não é coisa para filho de Deus. Abandona o pecado. O pecado vai te levar ao inferno, meu filho e minha filha. E não se assuste não, foi Jesus quem falou 18 vezes sobre o inferno na Bíblia. E a gente tem medo, tem respeito humano de falar. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, diz assim: que o cristão que morre em estado de pecado mortal desce imediatamente ao inferno. E é por isso que a gente precisa passar pela primeira conversão, que é o abandono do pecado mortal. Mas a gente está na igreja vivendo, lutando contra o pecado mortal. Mas por quê? Porque a gente não se decidiu de verdade. O dia que a gente se decidir, a gente vai mudar de vida. Você tem que tomar uma decisão hoje, porque a decisão de Jesus foi ir até o final por você. A segunda conversão, já tendo abandonado o pecado mortal, quero dizer um detalhe:
Uma pessoa que entra na via iluminativa, que é a segunda conversão, ela ainda pode cair em pecado mortal, mas ela se confessa rapidamente. Eu conheço pessoas que às vezes caem no pecado mortal. Imagine, sei lá, que você aí, assistiu um vídeo pornográfico, ou você se masturbou, ou você traiu a sua esposa, e você não vai buscar confissão, e você fica ali, não, eu vou depois, acho que o padre é muito cheio, aí protela para poder marcar na paróquia, porque, nossa, é chato, cansativo. Ei, se você morrer assim, você vai para o inferno direto, meu filho. Acorda. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu não vou ficar pintando aqui um quadro falso para você. Eu quero te dizer a verdade, porque eu não quero que você se perca na eternidade. Então a segunda conversão, que é o que eu estava dizendo, é depois de ter abandonado esses pecados, ou caindo neles, confessando rapidamente, é onde você começa a moldar o seu caráter. Aí você tem que lutar, porque às vezes você já não fuma, não bebe, não vai para a resenha, não vai para a festa do mundo, não faz mais nada, mas você é mentiroso, fofoqueiro, caluniador, magoadinho, tudo que fala você não aceita, você não pode ser corrigido, que você fica de cara emburrada. Você acorda e alguém te mandou uma mensagem estranha, ou fez uma publicação que você não gostou, aí você não fala com ninguém, você é ignorante, você é grosso, não abre um sorriso. A segunda conversão tem que mudar o nosso caráter. E desculpa, deixa eu dizer uma coisa para você: sorrir em tempo difícil não é falsidade não, é maturidade espiritual. Quem sorri sofrendo, não é porque é falsinho não, é porque é maduro espiritualmente para entender, eu passo por dificuldade, mas ela não molda quem eu sou, porque eu sou filho de Deus, e aquele que é filho de Deus já tem tudo dele, e não pode reclamar das intempéries da vida. Não estou dizendo que você não pode chorar, não estou dizendo que você não pode sofrer, mas você pode viver isso tudo com verdadeira dignidade de cristão, e não culpar com suas ações externas ou internas as pessoas que estão à tua volta. Você está mal, a sua família não é culpado. Você tirou uma nota baixa na faculdade EAD, porque você disse que não consegue estudar EAD, sua mãe não tem culpa de manhã cedo não, o seu pai não tem culpa, os seus irmãos de comunidade não têm culpa do mau humor que você acorda não. Ah, mas eu sou assim, eu acordo de cara emburrada, de cara fechada. Se vira para mudar. Se você quer viver a perfeição, você tem. Não estou dizendo que você precisa acordar feliz, gritando igual eu acordo, por exemplo. Mas você também não pode tratar o outro mal não. A gente tem que viver essa segunda conversão. E a terceira conversão, como que é, Natan? É aquela que nós nos unimos a Cristo de forma perfeita. É aquela que os santos buscaram, almejaram e viveram, pelo menos a maioria deles, em plenitude. Natan, você pulou logo para a terceira, não devia ser um caminho? Eu sei que devia ser um caminho, mas preste atenção. A meditação da paixão de Jesus é a arte da vida dos santos. E eu quero dizer para você aqui algumas coisas sobre a paixão de Jesus. Natan, como que vai alcançar essa terceira conversão, essa via unitiva, esse estar ao lado de Jesus de tal maneira que já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim? É quando nós começarmos a de fato a meditar a paixão de Jesus. É quando a gente começar a olhar para os sofrimentos dele e perceber o quanto nós somos ingratos. Ontem, daqui a pouco vai ter uma live de novo, daqui a pouquinho, 10 horas, no Instagram da Colo de Deus. Ontem eu fiz uma live lá, falando sobre a paixão. Nós estamos vivendo um retiro espiritual lá no Instagram, todo dia da semana, 10 horas da noite. Inclusive, quando acabar essa live, eu vou correndo para poder fazer a live para vocês lá no Instagram. Nós não cansa não, irmão, nós estamos aqui para isso mesmo. E lá, enquanto eu fazia a live de ontem, as pessoas colocavam nos comentários, foi uma experiência linda de ver as pessoas, enquanto eu falava do sofrimento de Cristo, nós íamos nos constrangendo. As pessoas iam colocando: Jesus, me perdoa, a culpa é minha, foi eu que te flagelei. Porque isso é meditar a paixão de Jesus de verdade, porque é o amor de Cristo que nos constrange. Gente, como diz São Paulo, olha que coisa linda, Wesley: já que um só morreu por todos, logo todos devem morrer e viver para Ele. O amor de Cristo nos constrange de tal maneira que a gente pensa assim: cara,
eu não posso mais viver para mim. E tem gente que pensa assim: ah não, Natan, mas eu tenho faculdade, eu trabalho, a vida é corrida, você sabe como é, tem que correr atrás, tem que correr atrás. Primeiro que quem corre atrás sempre está atrás, nunca está na frente. A lógica da palavra aqui já não funciona. Você tem que correr na frente. E quem corre na frente não é aquele que coloca tudo como primeira opção, mas é aquele que diz Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Escute uma coisa, eu vou te dizer uma coisa para desbancar algo dentro do teu coração. Atenção! Deus não é um checklist de atividades do teu dia. Deus é o princípio de todas as coisas. Sem Ele, o seu dia não acontece. Nós deveríamos, de certa forma, se a gente fosse traduzir a palavra dízimo, que significa 1/10 do salário, e nós tivéssemos que pagar a Deus como lei obrigatória 1/10 do nosso tempo, nós num dia de 24 horas precisaríamos dar pelo menos 2 horas a Deus por dia. É claro que a vida do século 21 é difícil, e às vezes a gente não consegue, principalmente um pai de família. Eu vou me casar esse ano, eu sei que trabalhar, nossa missão é trabalho. É óbvio que a gente entende que são almas, a gente dá a vida como pessoas de Deus, mas a gente sabe que a evangelização também é um trabalho, é um compromisso. É pregar no dia que você não está com vontade. Você acha que eu venho para cá toda terça-feira morrendo de desejo? Nossa, já aconteceu um tempo assim, no início, quando você não tem muita pregação para fazer, quando você não tem muito o que fazer. Gente, quando eu me converti, eu ficava lendo o livro o dia inteiro. Eu li a Bíblia inteira 2 vezes. Eu já gastei mais de, acho que hoje, né, somando todos esses 10 anos, uns 15 mil reais só em livros para poder estudar. Antes de ser missionário e viver da missão, ter que trabalhar na evangelização, eu só ficava em casa, eu ficava lendo livro. Inclusive, se você é mais novo, se você pode, aproveita enquanto é tempo. Enquanto você está dentro da casa dos seus pais, que você não precisa trabalhar, aproveita, lê Bíblia agora, se gasta agora, porque depois você vai ter que dividir o tempo regradinho. Você sabe como é que eu tenho que ler hoje? Para não falhar, para não deixar de estudar, para não deixar de amar Deus com a leitura espiritual, eu tenho que cronometrar no relógio. Às vezes eu estou aqui, ó, poxa, agora são X horas. Imagina só, estou de manhã, eu tenho que cozinhar na comunidade de vida. Toda terça eu cozinho, minto, eu cozinho segunda. Eu cozinhei ontem. Na verdade ontem eu não cozinhei porque o almoço foi na nossa fundadora, e eu nem fui almoçado, desculpa mãe. Mas eu cozinho toda segunda-feira. Então a nossa regra de vida: nós acordamos cedo, rezamos as laudes, fazemos as escalas da casa. Como a minha escala nesse dia é só o almoço, eu tenho ali mais ou menos de umas 9 horas, que é quando acaba as orações e o café, né, tudo de manhã que nós fazemos, até umas mais ou menos 10h30 no máximo, porque senão o almoço atrasa, ler alguma coisa, e ainda fazer minha oração pessoal. Então eu tiro um tempo de oração pessoal e marco lá no cronômetro 30 minutos para despertar, para eu conseguir ler naquele tempo. À tarde é a mesma coisa. Às vezes tem que gravar alguma coisa, preparar um roteiro, estudar. Tem gente que pensa assim: ah, para ele deve ser fácil. Acho que ele, sei lá, chega em casa antes de dormir, pluga um USB na cabeça e fica... Não, gente, tem que gastar tempo pra caramba. Então assim, ó, Deus não é um checklist do nosso dia, Ele é o princípio de tudo. Então a gente tem que dedicar tempo a Ele. E nada melhor do que meditar a paixão. Essa pregação de hoje não vai ser muito longa, porque daqui a pouco vai ter a live lá no Sagrado Colo de Deus. Hoje a gente vai falar da paixão de São José. Eita, coisa maravilhosa. Eu sei que você nunca ouviu falar disso, mas hoje a gente vai trazer um mistério profundo para aquela live. Aí é o seguinte, presta atenção: o quanto que Jesus sofreu. Você imagina Pedro. Você imagina Pedro, de certa forma, olhando para Jesus no meio da condenação e dizendo assim: cara, eu estou traindo ele. E sabe qual é o mais interessante? É que depois que Pedro nega a 3ª vez, e a Bíblia diz que Jesus está... Alguém deve estar se perguntando assim primeiro, um parênteses aqui: mas ele leu o texto da paixão, Jesus está crucificado, deram esponja na boca dele, disseram que ele estava chamando Elias. Mas não vai falar disso? Calma, guarda aí, guarda no core, guarda, fecha parênteses, vou chegar lá.
Aí Pedro estava lá, negando Jesus. O galo canta. Na mesma hora, diz o Evangelho, um dos sinóticos, que Pedro olhou-se para Jesus. Quando ele olhou para Jesus, a Bíblia diz que Jesus também olhou para Pedro. Quem viu o filme do Mel Gibson viu essa cena, que depois que Pedro nega, os olhares se cruzam. Alguns teólogos dizem assim, que naquele momento, quando Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus, depois da terceira vez o galo canta, fez com que Pedro se lembrasse do que Jesus tinha falado: antes que o galo cante 3 vezes você me negarás. Não foi isso? Quem já ouviu aqui que está aqui? Você já ouviu essa interpretação? Legal, né? Eu penso diferente. Eu penso que quando os olhares se cruzam, Jesus não olhou para Pedro dizendo: eu te avisei que eu ia pecar. Não. Para mim, naquele momento, quando os olhares se cruzam, naquele momento, o mesmo olhar que Jesus Cristo na beira do lago de Genezaré olhou para Pedro, ele olhou de novo. O olhar do chamado. Não era um olhar de condenação, era um olhar de: Pedro, eu te chamei. E é por isso que Pedro chora amargamente, porque Jesus poderia ter olhado e dito: eu te avisei, cachorro. Eu te avisei. Eu te avisei. Não se espante com o cachorro não. Nós somos cachorros mesmo. A gente trata Deus de qualquer forma. Ficou espantado? Não se espante. Então, naquele momento Jesus olha com o olhar do chamado. Isso é muito forte, gente. Jesus nunca vai olhar você com um olhar de condenação. Ele vai sempre olhar para você e dizer: eu te chamei, você não precisava fazer isso. Eu te amei. Mas o olhar de Pedro e a covardia dele fez com que Jesus fosse até o fim. É óbvio que ele precisava ir até o fim. Tanto que quando Pedro tentou repreendê-lo, ele disse: afasta-te de mim, Satanás. Mas então Jesus foi até o fim. Aquele momento para Pedro foi único. Ali ele precisava passar pela sua conversão, pela sua terceira conversão, para chegar na sua via unitiva. Mas nesse momento especial, especialíssimo, nós temos a certeza absoluta que Pedro nunca mais foi a mesma pessoa. Mas agora nós chegamos no Evangelho, e eu termino com essa meditação para você e eu vivemos a nossa terceira conversão. E o detalhe é aqui: Jesus está crucificado, sofrendo pelos nossos pecados. E eu não sei se te constrange, mas constrange o meu coração pensar que aquele verme, é assim que diz Isaías, um verme na cruz, que não tinha aparência que atraísse o nosso olhar, sofreu tudo aquilo por causa do meu pecado. Será que você não se escandaliza não, que tudo que Jesus sofreu foi por causa de você? Foi por causa de mim? Foi por causa de nós? Quando Jesus Cristo, não se escandalize, quando ele disse assim do alto da cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele não estava dizendo simplesmente dos judeus que o condenaram à morte. Não, naquele momento ele estava olhando para mim, para você e dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, porque mesmo depois de eu morrer na cruz, eles vão continuar pecando. Aí nós poderíamos entrar, como eu entrei na live de ontem, no mistério da paixão. A cruz de Cristo que pesava 100 quilos, os espinhos que tinham mais ou menos 12 centímetros, os pregos das mãos que tinham cerca de 23 a 28, os pregos dos pés de Jesus, as flageladas, os açoites, 40 menos 1, e muito mais, porque eles não usaram o limite judaico para Jesus. Santa Brígida recebeu uma revelação: 5.480 chagas, para nós continuarmos na nossa vidinha
de merda. Para a gente continuar no mesmo lugar de podridão que a gente se encontra. Se eu posso te dizer uma coisa nesse episódio nazareno, que talvez será o último, se arrependa-se dos seus pecados, porque o nazareno foi até o final por você. Ele foi por mim também. Se o nosso coração não se constranger com essa verdade, o que mais constrangeria o nosso coração? A gente tem que entender uma coisa: quando Deus nos chama, Ele não volta atrás do que Ele disse. Significa que o único que pode dizer não ao chamado somos nós. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno de mim. Porque quando eu coloquei a mão no arado e escolhi o lavrador, eu não olhei para trás. Jesus nunca vai voltar atrás daquilo que Ele disse para você. Porque a Bíblia diz assim: aquele que prometeu e começou a boa obra é fiel para dá-la acabamento, bom término. E a Bíblia diz que de fato o final é melhor do que o começo. É muito melhor o final de uma coisa do que começá-la. É por isso que um monte de gente desiste no processo de começar, de perseverar. Mas ei, querido, você está sofrendo, mas no final vai ser melhor. Ele foi até o fim, e Ele provou que no processo de começar tudo aquilo, de sofrer tudo aquilo, de ser crucificado, de ser coroado, de ser flagelado, de ser pregado, teria um término superior, que era a ressurreição e nos salvar do pecado. E é por isso que o texto de Marcos capítulo 15, versículo 40, disse aqui no que eu disse, no que eu li para vocês, que no final, depois que Jesus inspirou e disse tudo está consumado, naquele momento a nossa terceira conversão pode acontecer, porque nós vimos Jesus ir até o final. Agora que Ele foi, nós também temos que ir. E naquele momento a Bíblia diz no versículo 40: o véu do templo se rasga de alto a baixo. Colossenses 3,14: o documento que nos condenava não condena mais, o pecado que nos oprimia não oprime mais, o véu que nos separava, ele não separa mais, porque agora Cristo morreu e foi até o fim. É por isso que Santa Catarina de Sena diz assim, que devido ao poder do sangue de Cristo, criatura alguma ou demônio algum pode fazer o homem pecar. Agora nada pode te fazer pecar. Agora você não é escravo mais, agora você é liberto no sangue do Nazareno, no sangue do Cristo Senhor, que foi até o final por você. Meu Deus, se eu posso te dar uma forma prática, como eu dei ontem, pelo amor de Deus, confesse os seus pecados. Marca a confissão essa semana, pelo amor de Deus. Natal não pode estar fechado por conta da pandemia. Então faça em casa um ato de contrição perfeito. Faça na sua casa um pedido de perdão sincero a Deus, dizendo: Senhor, eu me arrependo do que eu te fiz. Um ato de contrição perfeita não é dizer: Senhor, eu me arrependo porque agora eu vou para o inferno. Não. Um ato de contrição perfeita é dizer: Senhor, eu me arrependo porque eu te ofendi, eu te amava. Um ato de contrição perfeita foi o que Pedro fez na hora da negação. Ele disse: Senhor, no coração dele é óbvio, eu te ofendi, eu te amava. Eu te traí, eu te amava. Eu te neguei e eu te amava. E a conversão de Pedro foi tão profunda, mas tão profunda, que tem um autor chamado Jacopo de Varazzi, na Legenda Áurea, que ele diz que Pedro, depois daquele momento, ele sempre chorava por conta da negação. E para você ter ideia, Jacopo de Varazzi disse que Pedro adquiriu com o passar dos anos marcas no rosto, queimado de tantas lágrimas que caíam do rosto dele, e ele secava com um sudário. Todas as vezes que ele se lembrava, quando ele ia pregar o evangelho, a tradição ensina que Pedro se lembrava de ter negado a Jesus, e ele derramava lágrimas, e de tanto secar as lágrimas, o rosto dele ficou queimado de lágrimas. É assim que nós precisamos estar. Olha,
Normalmente eu faço pregações mais empolgadas, mais gritativas, né? Às vezes me empolgo, mas não tem como falar da paixão sem se constranger. É dia de nós vivemos o que Pedro viveu. E a partir de hoje nunca mais pararmos de chorar os nossos pecados. O dia que você parou de chorar os seus pecados, de ficar triste por causa deles, foi o dia que você começou a deixar de amar a Jesus. Você não se arrepende mais dos seus pecados, né? Ei, você que está me ouvindo, quanto tempo que você na sua casa não fala: Jesus, eu te ofendi, perdão, Jesus, porque eu te amo. Sabe o que está faltando? Amor. Que esse episódio nazareno, talvez o último, constrange o seu coração, e que você, ao lado de Jesus e com Ele, peça perdão pelos seus pecados. Amém. Quero dizer só uma coisa: a Colo de Deus, ela tem vivido um tempo de dificuldade financeira muito grande. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá na live no Instagram da Colo de Deus. Corre para lá, já está quase na hora. Vou só trocar de camisa aqui agora que eu estou suado e já venho. Mas se você pode, a gente está vivendo um tempo de crise, de dificuldade. Aqui nessa tela tem um Pix. Você pode printar e doar alguma coisa para a Colo de Deus. Natan, mas eu só tenho 5, 10 reais. Nos ajude. Nós estamos passando um momento de dificuldade. E a obra não pode morrer por falta de recurso financeiro. Tá bom? Deus te abençoe. Tamo junto. Boa Semana Santa. Amém.